Então, pessoal, vamos lá continuar o vídeo, certo? O exemplo é esse, olha. João está vendendo um terreno por R$ 12.000. Ofereceu a seus amigos e alguns deles se interessaram em comprar o terreno. Veja a situação de cada um. Se Rosana tivesse o dobro do dinheiro que tem, ainda assim não daria para comprar o terreno. Outro exemplo aqui. Com a metade do dinheiro que tem, Paulo pode comprar o terreno e ainda sobra algum dinheiro. Outro, se João fizer um desconto de R$ 1.000, Lucas poderá comprar o terreno e não lhe sobra nada. Outro, um terço do dinheiro que Isabel tem não chega à metade do valor do terreno. Podemos representar matematicamente essas afirmações, traduzindo-as algebricamente da seguinte forma. Então, aqui é aquela parte de álgebra que a gente viu, que até teve na prova, sobre o dobro de um número, o triplo de um número, a metade de outro número, certo? Então, é isso que a gente tem aqui, olha. Por exemplo, nesse primeiro exemplo diz, se Rosana tivesse o dobro do dinheiro que tem, então, você não sabe quanto Rosana tem, então é quanto? X. Se ela tivesse o dobro de X, ou seja, 2x, ainda assim não daria para comprar o terreno, ou seja, ia faltar. Então, olha, representando essa situação de Rosana, olha, 2 vezes x ou y, ou qualquer letra que você pode usar. Então, 2y é menor que 12.000, ou seja, o dobro desse valor de Rosana é menor que R$ 12.000. Por que 12.000? Porque é o preço do terreno, certo? Esse exemplo aqui, ó, do segundo com segundo. Com a metade do dinheiro que tem, Paulo pode comprar o terreno e ainda sobra algum. Ou seja, a metade de um número é como? X sobre 2. Aí a metade do dinheiro que ele tem, que é x sobre 2, ainda compra o terreno e sobra o dinheiro. Ou seja, ele tem mais que R$ 12.000. Então, o que Paulo tem, olha, é x, a metade do valor dele, é maior que R$ 12.000. Ou seja, ele tem mais que R$ 12.000. Tá bom? Terceiro, se João fizer um desconto de R$ 1.000, Lucas poderá comprar o terreno e não lhe sobra nada. Ou seja, se aqui fosse um X, né? Lembre-se, X, Y, Z, pode ser qualquer letra. A gente sempre usa o X porque é o mais conhecido. Se João fizer um desconto de R$ 1.000, Lucas poderá comprar o terreno e não lhe sobra nada. Ou seja, se o terreno é 12.000, se ele der um desconto de R$ 1.000, vai ser quanto? 11.000, que é exatamente o que ele tem. Então, Z é o que João tem, que é igual a R$ 11.000, certo? Quarto exemplo. Um terço do dinheiro que Isabel tem não chega à metade do valor do terreno, ou seja, um terço do dinheiro que ela tem ainda é o que? É menor do que a metade do valor do terreno, que é quanto? 6.000. Se o valor todo é 12.000, 6.000 é a metade. Então, um terço de um número do valor, olha, x sobre 3, ou m sobre 3, ou y sobre 3, é menor que R$ 6.000. Então, a gente viu agora que a gente usa sim, né, equações no dia a dia, certo? E ainda ainda faz esses cálculos utilizando álgebra, tá bom? Vamos logo para as inequações e conhecer como é que a gente representa elas. Inequação é uma sentença matemática aberta, ou seja, uma sentença matemática aberta é toda sentença que tem um valor para você descobrir, o valor de x, de y, de z, de a, de b, quando tem literalmente uma letra, que expressa uma desigualdade. Para expressar desigualdade, utilizamos os sinais maior que, menor que, maior ou igual que, menor ou igual que. Esses sinais aqui são conhecidos de vocês, provavelmente vocês conhecem desde pequenos, certo? Toda desigualdade que tem letras representando números desconhecidos é inequação. Veja alguns exemplos, olha, que a gente tem alguns exemplos de inequações. X mais 8 é maior que 15. Então, veja, eu poderia pensar assim, um número mais 8 é maior que 15. Qual seria esse número? Você pode pensar que é 7, mas não pode ser 7, porque o resultado tem que ser o quê? Olha, maior que 15. Se no lugar do x eu botar um 7, vai ficar 7 mais 8, 15. 15 é maior que 15? Não. Se fosse uma equação, aqui ficaria igual. Então, você só vai achar um valor de x, que seria 7. Mas como é inequação, você tem vários números. Olha, se eu colocar aqui 8. 8 mais 8, 16. 16 é maior que 15? É. Então, 8 serviria aqui no lugar do x, certo? Se eu colocar aqui 6. 6 mais 8, 14. 14 é maior que 15?
Não, então 6 não serve. Por quê? Se você botar 6 vai dar menor que 15. Se você botar 7 vai dar igual a 15. Então tem que ser um número o quê? A partir de 8, certo? Ou até mesmo número decimal, 7,1. Se eu botar aqui 10, 10 mais 8, 18. 18 é maior que 15? É sim. Ou seja, quando eu estou calculando uma inequação, eu tenho vários resultados para x. Tenho vários valores para x. Tá bom? Mais para frente a gente vai ver como se resolve essas inequações. Então, esses são os exemplos de inequações, certo? Inequação sempre tem uma desigualdade, certo? Assim como nas equações, as letras representam termos desconhecidos que podem ter qualquer valor. Por isso, elas são chamadas de variáveis ou incógnitas. Observe a inequação a seguir. 5x mais 6 é maior que 26. Podemos identificar nessa inequação o primeiro membro, ou seja, marcando aqui, ó. Como é que eu acho o primeiro e segundo membro? O primeiro membro é o que está antes da desigualdade. Olha. Esse sinalzinho aqui vai separar o primeiro do segundo membro. Então, o primeiro membro está para cá e o segundo membro para lá. Certo? Então, o primeiro membro seria 5x mais 6. E o segundo membro, 26. Tá bom? Que é o que está dizendo aqui. Olha. O primeiro membro, 5x mais 6, situado antes da desigualdade. E o segundo membro, 26, situado depois da desigualdade. A inequação 5x mais 6 maior que 26 é do primeiro grau, porque a sua variável, ou seja, a letra que contém nessa inequação, tem expoente igual a 1. Aqui, ó. Todo número que não tem expoente, no caso o x, ele está elevado a 1. Ah, você não vê, porque todo número que não tem expoente, na verdade ele tem, e é 1. Tá certo? Uma inequação pode ser expressa por diferentes tipos de desigualdade. Veja, olha, eu tenho aqui 4x maior que 16, 3x menor que 15, 2x maior ou igual a 8 e x é menor ou igual a 10. Eu usei aqui, olha, maior que, menor que, maior ou igual que, menor ou igual que. Certo? Então você tem que entender, primeiramente, que uma inequação ela tem esses 4 sinais de desigualdades. Nunca você pode dizer que é igual, nunca você pode dizer que isso aqui é uma igualdade, isso aqui é uma desigualdade. Tá certo? Ok? Espero que tenham entendido. Após vocês verem essa introdução, certo? O próximo assunto da gente é como resolver uma inequação. Mas antes a gente vai ver aqui uma aplicação para vocês fazerem para entenderem a introdução de inequações. Olha. Eu quero que vocês na página 94, certo? Façam a atividade, a aplicação da página 94, que você vai responder o primeiro até o quinto. E eu vou explicar agora um por um. No primeiro, podem responder no livro, tá bom? Podem fazer tudo aqui no livro. Dentre as expressões abaixo, assinale apenas as que forem inequações. Então, você tem aqui inequações e equações. Então, você vai marcar, vai circular, né, marcar um X, o que você preferir, todas as que são inequações, tá bom? No segundo, copie para seu caderno a tabela abaixo e identifique o primeiro e o segundo membro das inequações. Aqui está pedindo para fazer no caderno, mas como só tem essa, podem fazer no livro também. Tá bom? Então, olha, aqui está a inequação. Então, aqui na frente você vai botar o primeiro membro e aqui você vai colocar o segundo membro. Do mesmo jeito aqui, primeiro e segundo membro. Tá bom? O terceiro, você vai determinar a inequação que representa cada uma das situações abaixo. Então, você vai ver um pouquinho de álgebra. O dobro de um número, o quádruplo de um número, o triplo de um número, certo? Agora você vai ter que observar que elas vão dar inequações. Olha. Por exemplo, a quinta parte de um número é como? Então você tem que lembrar. X sobre 5. Menos 16, você vai colocar o sinal. Menos 16 é maior que 24. Então, em vez de você botar igual, você vai botar. Se eu estou dizendo que isso é maior, qual é o sinal de maior que? Certo? 24. Letra B. O quadro não é para você resolver, é somente para você
passar para a linguagem matemática. Letra B. O quádruplo de um número menos 8 é menor que 24. C. A oitava parte de um número aumentado de 15 é maior que 17. Letra D. A terça parte de um número somado a 13 é menor que 30. Então, todas essas aqui você vai colocar aqui a linguagem matemática. Quarto quesito diz assim, coloque maior que e, quer dizer, coloque maior que, menor que e igual, de modo que a sentença se torne verdadeira. Você vai completar aqui, o que é maior que, o que é menor que. Nesse tracinho aqui você vai colocar maior que, menor que ou igual. Só que algumas você vai ter que resolver. Por exemplo, a letra C, 2a ao cubo e 2a ao quadrado. Você vai resolver aqui e vai colocar aqui. Dizer se o resultado é maior que, menor que ou se o resultado vai dar igual. Tá bom? No quinto, tem um desafio para vocês. Diz assim, encontre todos os valores naturais de x que tornam verdadeira a sentença. X é menor que 4. Então, eu quero que você coloque aqui. Quais são os números que eu posso colocar aqui no lugar de x para que isso aqui fique menor que 4? Então, eu quero que vocês pensem bem, certo? Isso aqui é um desafio para vocês, que é o próximo assunto, tá bom? No lugar de x, coloque alguns números que vai tornar isso verdadeiro. Por que eu não posso botar 10? 10 vai dar menor que 4. 10 é menor que 4? Não. Então, vou ter que colocar alguns números no lugar do x para que isso aqui fique menor que 4. Tá certo? Olha, pessoal, aula rápida hoje, certo? Próxima aula, a gente vai ter um novo método para vocês, tá bom? Espero que vocês entendam, surpresa, e qualquer coisa podem falar comigo, tá certo? Façam a atividade e me entreguem no prazo, ok? Abraço a todos, tchau. Fiquem em casa.